Digo a gente porque os irmãos aqui oram junto comigo, né? A gente ora em concordância aqui pelos pedidos de oração que vocês colocam aí. E a gente sabe que a palavra diz que onde dois concordar, será ligado no céu, amém? Amém, meus irmãos? Então vamos lá, você é diferente. Você é diferente. Sabe que a gente caminha na fé, né? Aqui eu falo para aqueles que já estão na fé, ou que talvez até possam estar aí desviados, né? Mas que conhece ali a palavra, ou se você não conhece a palavra, se você acha que caiu de paraquedas aqui nessa live, saiba que você não caiu de paraquedas aqui. Porque Deus não trabalha com coincidências, Deus trabalha com propósitos. Então, se você por acaso aí não aceitou Jesus ainda na sua vida, não entregou a sua vida para Jesus, você não caiu de paraquedas aqui. Deus está te amando nesse momento, porque colocou você aqui agora para ouvir esta mensagem, que é de Deus, não é minha. Amém? E se você sentir aí no coração de querer entregar a sua vida para Jesus durante essa palavra, é só colocar nos comentários aqui, que a gente aqui pode ser usado como um canal de bênção, para que você faça a oração da fé e entregue a sua vida para Jesus hoje, nessa madrugada. Amém? É só comentar ali, eu quero Jesus, ou eu quero aceitar Jesus, qualquer coisa do tipo, eu quero entregar minha vida para Jesus, que daí a gente ora no final da live. Amém? Exatamente, né, mano? Não existe coincidência, sim providência, com certeza, né? É isso aí, os irmãos pregam junto comigo aqui, ó, e é uma bênção, eu fico feliz. Então, meus irmãos, você é diferente. Por que eu digo isso? Porque às vezes parece que quando a gente já está há um tempo ali, caminhando na fé, parece que a gente esquece que a gente é diferente. Parece que a gente esquece que nós somos luz. A gente às vezes esquece que somos sal da terra. Porque a gente vai se acomodando com a rotina, com o cotidiano, com o trabalho, até com a própria obra na igreja, parece que vai ficando tudo muito igual. Mas eu quero lembrar hoje, né? Deus quer nos lembrar hoje, que nós continuamos, que a gente continua sendo diferente. A gente não é mais das trevas, a gente não é mais escuridão, a gente é luz, a gente é sal. E a gente vai ver aqui na palavra de Deus, como eu digo, a palavra de Deus, eu creio que ela é uma palavra revelada. Então o que eu vou ler aqui não quer dizer que o que eu vou ler aqui eu tenho que contar dessa história que aconteceu. Eu leio aqui, mas o Espírito Santo revela o que ele quer falar, inspirado por essa palavra escrita aqui. Porque só a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então vamos aqui ver o que a palavra de Deus diz aqui para nós e ver o que o Espírito Santo traz ao nosso coração em relação a isso aqui que nós estamos meditando hoje. Amém? Ageu capítulo 2, eu peguei aqui a partir do versículo 3, tá? Que diz assim: quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Como eu disse, a gente esquece que ainda somos diferentes. Mas então tu está dizendo ali que a palavra diz que está falando de glória, da primeira glória. Antes de a gente aceitar Jesus, antes de eu entregar minha vida para Jesus, Deus já tinha disponibilizado uma glória para mim. Pois Deus me amou primeiro, a Bíblia diz. Então, uma porção da glória de Deus, ela já existia para mim. Ela já existe para aquele que não aceitou Jesus ainda. Ela já existe para você que ainda não entregou a vida para Jesus. Você já é abençoado. Você já tem... você já desfruta de uma porção da glória de Deus, mesmo não tendo entregue ainda a sua vida para Jesus.
Só que a gente que já entregou a vida para Jesus, a gente esquece às vezes que, como diz ali, não está nada como diante dos vossos olhos. A gente às vezes não enxerga que a gente continua sendo diferente. E sabe qual é o pior momento em que eu sinto que a gente deixa de acreditar nisso, que a gente continua sendo diferente, mesmo depois de 5, 10, 20, 30 anos de evangelho, de vida com Jesus? É quando o inimigo vem atacar a gente, é quando o inimigo vem acusar a gente, é quando o inimigo vem dizer assim, ó, o que adianta tu andar com a Bíblia debaixo do braço e fazer aquilo que tu fez? Vai dizer quem é que nunca recebeu essa acusação do inimigo aí? Eu já recebi várias vezes. O que adianta tu pregar a palavra e se tu errou lá com a tua esposa, se tu errou com o teu filho? O que adianta tu andar com a Bíblia embaixo do braço se tu fez tal coisa? Essa é a pior situação em que o inimigo consegue fazer com que a gente esqueça que ainda somos diferentes. Mas não somos perfeitos. Nós nem deveríamos, nem devemos ser perfeitos. Afinal de contas, perfeito só existiu um, que foi Jesus Cristo. Então, para começar aqui essa palavra, não deixe que o inimigo te ataque, te acuse. Ou melhor, ele vai continuar te acusando, mas não deixa que isso entre para o seu coração. Não deixa que isso afete a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus e aquilo que você está fazendo para Deus. Sabe, ultimamente, nos últimos dias, como a gente vai aqui contra as trevas, eu acredito que tem aqui, que nem eu vi ali, tem pastor aqui, tem missionária, tem pessoas ali que participam, que fazem a obra de Deus também. Eu tenho certeza que você, com certeza, o inimigo não gosta de você, não gosta de mim, porque nós estamos indo contra ele. Então ele vai nos acusar. Ele vai usar daquilo que ele sabe que nós temos uma fragilidade e vai nos acusar. Mas nós temos que entender que nós ainda somos diferentes, que nós temos que enxergar aquilo que está aos nossos olhos sobre a nossa própria pessoa. Porque nós temos uma glória de Deus que ele não tem. Ele tem ciúmes daquela glória que ele perdeu de Deus, que nós ganhamos através de Jesus Cristo. Então não deixe que as acusações do inimigo, ela entre no seu coração, ela tire a sua paz, ela tire o seu foco de fazer as coisas para Deus. Pois é isso que o inimigo quer, mas não é isso que Deus quer, não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Versículo 4 diz o seguinte: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Nós somos diferentes, nós não devemos deixar as acusações do inimigo entrar em nosso coração. Deus é conosco, o Senhor dos exércitos é conosco. E ele diz ali várias vezes, esforça-te, esforça-te. Por que eu digo esforça-te? Porque tudo que Deus nos dá para fazer aqui, toda a missão que Deus nos dá para cumprir o propósito, todas as coisas que Deus coloca na nossa mão, nós devemos nos esforçar para fazer a nossa parte, pois é um trabalho em equipe. Deus diz ali que Ele está com nós, estarei convosco, Ele diz. Mas Ele primeiro disse, esforça-te. Então Deus tem que ver o nosso esforço, Deus tem que ver o nosso esforço de acordar de madrugada, buscar a presença dEle. Deus tem que ver o nosso esforço naquilo que Deus nos deu para fazer, seja no nosso trabalho, seja quem estuda, seja na obra na igreja, seja na obra social, seja, enfim, qualquer coisa que Deus deu para você fazer, para mim fazer. Deus está com nós, Deus está, mas é um trabalho em equipe. Não é só Deus que vai fazer e não é só o homem que vai fazer. É um trabalho em equipe.
estarei convosco. Mas primeiro ele diz, esforça-te. Amém, meus irmãos? Continuando, versículo 5 diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Então, às vezes, aquela acusação que o inimigo colocou na nossa mente, por mais que a gente não queira que aquilo entre no nosso coração, de vez em quando aquilo a gente lembra. Mas Deus está dizendo para nós, não temais. Não temais. Deus fala para a gente, pois aquilo é do inimigo. Sabe, meus irmãos, a gente tem que conseguir pedir para Deus discernimento de saber quando a situação muda. Perdão. Quando a situação muda, por exemplo, essa semana na minha vida, lá na minha empresa, com as pessoas que eu convivo, aconteceram algumas coisas assim, fora do normal. E como eu digo, quando acontece algo fora do normal, fora da rotina, fora daquela naturalidade que a gente está acostumado, nós temos que ligar um alerta, pois só existem duas fontes daquele movimento diferente estar acontecendo. Ou é de Deus ou é do diabo. Então a gente tem que pegar e colocar na balança o que é de Deus, o que não é. Qual é o tipo de mudança que está acontecendo, o que está acontecendo, qual o tipo de palavra que está sendo falada naquele momento que a gente sente que tem uma coisa diferente acontecendo. E aí tu começa a filtrar. Por exemplo, quando vem acusação, quem é o acusador? Quem é na Bíblia declarado acusador? É o diabo. Então isso aqui é do diabo. Então aquelas pessoas que estão te acusando, isso aqui está vindo do diabo. Exemplo, né? Aí tu começa a ver outras coisas acontecendo, daí tu começa a ir na palavra, né? O segredo é a gente estar sempre meditando na palavra de Deus. Para saber, para ter discernimento, nós temos que estar em comunhão, que nem diz aqui, quando saíres do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, o Senhor falou. Então, o Espírito de Deus, ele está em nós, para quê? Para fazer o papel dele, para nos auxiliar, né? Porque naquele tempo lá, o Espírito Santo permanecia no meio de vós, o Senhor falou. Mas hoje, ele está dentro de nós. Lembra do segundo estágio do Espírito Santo? Primeiro estágio, segundo e terceiro. Primeiro, ele está convosco, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo estágio, ele está em nós, como selo da nossa salvação, como marca que nós somos filhos de Deus. Então hoje, melhor do que naquele tempo, o Espírito Santo está dentro de nós. Então nós temos o auxílio do Espírito Santo para identificar aquela situação ali onde está acontecendo algo diferente do normal, para discernir o que é de Deus e o que não é, e tirar fora o que não é de Deus, e já ficar preparado para que aquelas acusações que irão vir contra a nossa vida, a gente já estará preparado que, já sei que isso aí não é de Deus. Ah, diabo, pode me acusar aí que eu já sei que isso aí não é de Deus. Eu já sei que tu está fazendo isso daí. Eu já sei que tu está tentando tirar o meu foco. Ah, diabo, esqueceu que o Espírito de Deus mora dentro de mim? Esqueceu que eu medito na palavra do Senhor? Esqueceu que eu tenho uma comunhão com Deus, que eu oro, que eu leio a Bíblia, que eu sou filho do Deus Altíssimo, que o Espírito Santo dele mora dentro de mim? Sai fora, rapaz, de me acusar. Isso não vai adiantar nada. E assim a gente tem que andar, meus irmãos. Ontem eu conversava com um amigo meu sobre isso, a gente falava sobre umas situações ali que estão acontecendo, e aí ele me contou alguma coisa da vida dele. Aí eu perguntei para ele assim, tá, mas quando essa pessoa te acusou, tu conhecia Jesus? Tu estava no caminho? Como é que era? Não estava e tal. E agora? Não, agora eu estou no caminho, agora eu conheço Jesus. Então isso é acusação do inimigo, isso não é de Deus. Porque a gente conversava e ele dizia assim, eu fiquei o final de semana inteiro triste com aquilo e tal, e não sei o que. Eu digo, pois é, cara, isso aí que o inimigo quer. Que a gente fique triste, que a gente ande abatido, pois se nós andarmos tristes, abatidos,
é uma brecha para que o inimigo consiga entrar e fazer algo de ruim na nossa vida. Então, como ele não pode entrar na nossa vida direto, ele vai acusar, e se aquela acusação que ele lançar sobre a nossa vida tiver efeito, a gente deixar aquilo tomar o nosso coração, a gente vai ficar triste e abatido. Tristeza gera brecha. Tristeza gera brecha. Não adianta, tristeza gera brecha. O inimigo tem ali uma brecha para entrar, uma permissão que a gente mesmo dá, para que ele consiga fazer algo de ruim na nossa vida. Então, meus irmãos, é só obedecer. Como diz aqui no versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Nós temos que obedecer a Deus. Obedecer a Deus naquilo que Deus nos instrui para fazer. Porque eu não falo aqui de obedecer a Deus, Deus mandou eu fazer tal coisa. Eu estou dizendo agora de obedecer a Deus no papel que nós somos como filho de Deus. Naquilo que somos quando tomamos posse, quando entendemos, quando tomamos o papel de filhos de Deus, quando a gente entende assim, nossa, o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim, por que eu vou temer então? Por que eu vou temer se o próprio Deus mora dentro de mim? Então aquela acusação que o inimigo vai lançar sobre a minha vida, eu tenho que saber que é do inimigo quando é acusação. Principalmente quando a pessoa fala assim, não adianta andar com a Bíblia embaixo do braço e fazer tal coisa. O que tu quer pregando a palavra? Tu não está pronto para falar de Deus. Sabe? Essas coisas que o inimigo lança para que a gente saia do propósito, saia daquilo que Deus quer que a gente faça. Amém, meus irmãos? Continuando, versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Quando a gente passa por esse período, alguma tribulação, ou como eu falei ali, algum movimento que tu sente que no mundo espiritual está acontecendo algo e está afetando aqui na rotina, algo diferente. Às vezes Deus permite, sabe por quê? Deus permite que trema a terra, que trema o céu, que trema tudo, que bagunce um pouco, que mexa um pouco. Sabe por quê? Porque, qual é o título que eu botei na mensagem ali? Porque a gente esquece que somos diferentes. Às vezes a gente está tão acostumado a viver uma vida cristã medíocre, uma vida cristã onde a gente simplesmente vive, que Deus, Ele chega ali às vezes e permite que tudo seja estremecido, para que a gente volte a relembrar que somos filhos dEle, que não devemos temer, que o Espírito de Deus mora dentro de nós. É em meio à tribulação que a gente vai vendo as coisas diferentes acontecer, que a gente vai sentindo a necessidade de usar aquele poder que o próprio Jesus nos deu, aquela própria autoridade que Jesus nos deu. Então às vezes Deus treme, que nem aqui diz, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Às vezes a nossa vida está tão monótona que a gente não demonstra a glória de Deus nenhuma na nossa vida. A gente anda tão para baixo, a gente anda tão na mesmice, que Deus permite acontecer algo, porque Deus sabe do potencial que existe dentro de cada um de nós. E Deus, Ele quer usar esse potencial que existe dentro de cada um de nós. Só que às vezes a forma de Deus, Ele fazer aquela faísca daquele potencial que tem dentro da gente, que Ele nos deu, não o potencial que somos, que é de nós, aquilo que Deus já nos deu, que nós não estamos usando. Só que às vezes para acender aquela chama, aquela faísca para virar uma chama, Deus permite tremer a terra, tremer o céu, tremer a terra seca. Deus permite um temporal para que a gente acorde, para que a gente passe ali uma necessidade, uma tribulação, para que a gente olhe, meu Deus, e agora o que eu faço? Daí Deus vem e lembra,
Esqueceu que tu é meu filho? Esqueceu que tu é diferente? Esqueceu que a tua oração tem mais peso? Esqueceu que a tua oração tem poder? Esqueceu que a oração do justo muito pode? Deus fala isso pra gente às vezes, e às vezes a única forma que Deus tem de falar isso pra gente é permitindo a gente passar por algo que a gente que é desconfortável pra gente. É forte, né, meus irmãos? É forte. Mas é Deus que está falando aqui, tá? Comigo principalmente. Versículo 7 diz o seguinte: e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, após passar aquela tribulação que Deus permitiu, para que seja explorado aquilo de bom que Deus nos deu, aquele talento, aquele dom, aquela facilidade com algo que Deus nos deu. Depois que passa aquilo ali, conforme eu li ali, a gente vê as preciosidades que ficaram. As preciosidades que ficaram. Nenhuma tribulação acaba sem a gente aprender algo. Nenhum momento complicado termina sem a gente aprender alguma coisa. Nenhuma necessidade que eu passei ontem foi em vão, pois hoje eu faço coisas diferentes, porque ontem eu passei por uma tribulação, eu passei por uma necessidade, mas hoje eu consigo ver as preciosidades que sobraram após aquilo. Parábola do joio e do trigo. Um não pode crescer sem o outro, mas depois, quando o trigo é colhido, o joio é lançado fora e fica a preciosidade. Nós somos joio, meus irmãos. Perdão, nós somos trigo. Nós somos trigo. Então Deus às vezes permite que nós estejamos ali numa situação em meio ao joio, para que após aquele período passar, a gente veja qual a preciosidade que sobrou. Aquilo que está acontecendo, o irmão colocou ali: eu estou passando por isso, glória a Deus. Então, irmão, toma posse dessa palavra. Deus está falando com a gente hoje. Talvez Deus está permitindo esse temporal, essa tempestade, para testar nossa fé. Talvez, como os discípulos passaram aquela tempestade com Jesus dormindo no barco. Jesus permite às vezes que a tempestade aconteça, mas Ele está com a gente, como eu li aqui, ó. O Espírito de Deus está com nós. Deus, o Senhor dos Exércitos diz. Mas daquela tempestade vão sair ali frutos e aprendizados, e Deus, Ele vai lembrar daquilo que a gente é, da luz da terra, da luz e do sol da terra que a gente é. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Versículo 8 e 9 diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiramente que tudo é dele, né? Tudo é de Deus. Todas as coisas são dele, ele criou tudo. E quando a gente entende que somos diferentes, ou quando a gente relembra que somos diferentes, pode até sido por passar uma tribulação, pode até sido permissão de Deus a gente passar por aquilo ali, para que Deus, Ele faça a gente lembrar que somos diferentes. A nossa glória hoje, ela é maior do que a glória de ontem. Não que a glória de Deus seja maior, mas a permissão que a gente dá da glória de Deus se manifestar em nossa vida, ela sendo maior, automaticamente nós vamos usar mais da glória de Deus.
pois afinal de contas a glória de Deus está disponível para nós. A gente vai usar o tamanho da glória de Deus conforme o tamanho da nossa fome, conforme o tamanho do nosso desejo, conforme o tamanho daquilo que está em nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que o inimigo te acuse, não deixa a acusação do inimigo te entrar no teu coração. E pense por outro lado. Pense por outro lado. Se o inimigo está te acusando, se as coisas que estão acontecendo nesse momento da sua vida, conforme eu falei antes, que você sente assim que há coisas acontecendo que não são do normal, lembra que isso está acontecendo é porque você está fazendo algo para Deus. Pois se nós não estivéssemos fazendo algo para Deus, da vontade de Deus, não haveria necessidade de sofrermos ataques pelo inimigo. Pois afinal de contas estaríamos fazendo a vontade dele, não a de Deus. Então, leve pelo lado positivo isso. Pensa assim, bom, se o inimigo está me atacando, glória a Deus. É sinal de que eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque o inimigo já é derrotado, então eu tenho que ficar no lado de Deus, não é do inimigo. E segundo, pode ser que Deus está permitindo que isso aconteça com a sua vida. Pode até que Deus permita até que o próprio inimigo ele acuse a nossa vida, como ele permitiu que o inimigo acusasse Jó, para que seja balançada um pouco a nossa vida, para que venha para fora aqueles talentos que Deus nos deu. Pode ser que a gente está levando uma vida mediana, sendo que nós somos filhos de Deus, nós somos luz do mundo, sal da terra, e Deus pode ser que está permitindo que isso aconteça às vezes, para que seja bagunçado um pouco do nosso dia a dia, para que venha a florescer aquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós, para a glória dele. Então a glória de hoje vai ser maior do que a glória de ontem. Mas não a glória de Deus, mas sim a permissão que eu dou para a glória de Deus entrar na minha vida. Amém, meus irmãos? Então essa foi a palavra de hoje. Eu tenho certeza que Deus aqui falou muito ao meu coração. Espero que tenha falado no coração de vocês também. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém, meus irmãos? Vamos ver o pessoal que participou com a gente aqui hoje, que comentou. Alguém tinha comentado algumas coisas ali. Deus não trabalha por providência, não por coincidência. E existe para nós todos, basta entregar a sua vida para Deus, exatamente. Gislaine pediu oração, vamos orar. Que te darei força na caminhada com Deus. Faz a minha vontade, né, irmão Anderson? Que te darei força na caminhada com Deus, exatamente. Deus maravilhoso. Obedecer aos mandamentos de Deus. O que mais? O irmão colocou ali, estou passando por isso, glória a Deus por tudo. Isso aí, meus irmãos. Vamos então orar aqui para encerrar essa grande palavra de Deus e para orar por aquele que pediu oração aqui e para que Deus nos lembre disso que Ele falou hoje com a gente. Amém? Quem está chegando agora aí já vai terminar a live, mas vai ficar no feed salvo aqui. É só voltar no começo ali para ouvir o que Deus falou com a gente hoje. Amém, meus irmãos? Então, vamos orar aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós primeiramente, Senhor, te agradecemos aqui por essa palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor hoje nos fez lembrar que nós continuamos sendo diferentes. Que o Senhor derrama da Tua glória abundantemente sobre a nossa vida.
que depende de nós fazermos a nossa parte para desfrutarmos da tua glória, meu Pai. E usar daqueles talentos, aquelas capacitações que o Senhor nos deu. Porque nada vem de nós próprios, e somente do Senhor. A glória e a honra é toda para ti, meu Pai. Pai, nos perdoa por aqueles momentos em que a gente deixou que a acusação do inimigo entrasse em nosso coração e que nós ficássemos abatidos e desanimados. Pai, nos dá força e nos relembra dessa palavra que o Senhor ministrou hoje aqui. Quando o inimigo vier nos acusar, ou quando as situações cotidianas mudarem, quando a gente perceber que as coisas estão diferentes no dia, para que a gente ligue o sinal de alerta, para que a gente tenha discernimento de saber o que vem do Senhor e o que não vem. Para que a gente possa tomar da estratégia que o Teu Espírito Santo, que como eu disse, como o Senhor disse na Sua palavra, está em nós, vai nos dar naquele momento para que a gente saia vitoriosos daquela situação. E para que possamos abundar de mais glória e glória após cada tribulação que viemos a passar, meu Pai. Pai, eu coloco a minha vida, da minha casa, da minha esposa e dos meus filhos nas Tuas mãos. E a vida dos irmãos que aqui estão nessa live, Pai, com nós ao vivo, aqueles que vão estar olhando o gravado depois no Instagram, no YouTube. Eu oro, meu Senhor, pela nossa vida, pela nossa casa, nossa família, pela nossa saúde, meu Senhor. Por aquele, meu Pai, que está passando exatamente por esse momento agora. Para que o Senhor dê forças para ele, meu Senhor. Forças para ela. Para que o Teu Espírito Santo dê as estratégias corretas e para que ele saiba ouvir a Tua voz. Ouvir a estratégia que o Senhor está dando para a vida dessa pessoa. Para que esse momento passe e para que ele recolha, após esse momento, as preciosidades que irão sobrar. E usar tudo aquilo em favor do Teu nome, meu Senhor, para que seja glorificado mais uma vez o Teu nome na vida das pessoas. Pai, eu repreendo agora todo o mal em nome de Jesus Cristo, toda obra do inferno, toda obra de macumbaria, feitiçaria, todo alimento consagrado, toda palavra amaldiçoada contra a nossa casa, a nossa vida. Eu repreendo agora em nome de Jesus e dou uma ordem para que todos os demônios se retirem do nosso meio agora em nome de Jesus. Eu ordeno, saia agora em nome de Jesus. Pois nós somos filhos do Deus Altíssimo e o Espírito Santo de Deus mora em nós. E nós somos diferentes e nós temos autoridade para expulsar as trevas da nossa vida e da nossa casa. Desde já eu te agradeço por tudo, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, meus irmãos. É isso aí, então. Deus abençoe a todos aí. Bom trabalho para todos que vai trabalhar. Eu também vou depois. Perdi um comentário do irmão aqui. Enfim, vai ficar salvo aqui no feed do Instagram. Lá pelas 6h30 a gente posta no YouTube, tá bom? E quem puder se inscrever no canal do YouTube lá, a gente agradece, para poder espalhar mais a palavra de Deus. E compartilha essa live aí, meus irmãos, com alguém que você acha que está passando por esse período agora. Pode ser que Deus toque lá no coração dessa pessoa. Amém? O irmão fala de Acari, Rio Grande do Norte. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui a gente fala de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã, às 4h43 da madrugada de novo. Toda a honra e toda a glória pertence ao nome de Jesus, porque Deus é a nossa salvação. Deus abençoe a todos.